Estamos online. É um prazer que a gente inicia mais um evento online aqui através da Revela. Muito bacana a quantidade de inscritos hoje. Ficamos muito contentes com a quantidade de pessoas interessadas no tema. E, bom, esperamos fazer um bom evento hoje com convidados muito especiais, especialistas nas suas áreas. Eu acho muito bacana a gente poder ter toda essa troca com vocês todos hoje aqui. E eu vou pedir mais um minutinho para que todo mundo possa conectar, porque tinha um número até maior de inscritos do que os que estão online agora. Então, 5 e 1, a gente começa aqui a apresentar todos os participantes de hoje, já entrando no tema da nanotecnologia no agro, tendências e perspectivas para o setor. Muito bem, muito bem. Já entraram mais algumas outras pessoas aqui. Que bacana. Então, gente, novamente, boa tarde a todos. Parabéns pela iniciativa, né? Numa quinta-feira, 5 horas da tarde, está aqui conhecendo um pouquinho mais as aplicações dessa nova vertente para o agronegócio, que é a nanotecnologia. Então, acho que só por nós estarmos reunidos hoje aqui, nós já fazemos parte de uma pequena fatia que vai fazer, ou que já está fazendo grande diferença no mercado do agronegócio. Bom, como eu falei que nós não vamos falar sozinho hoje, vamos falar com pessoas importantes e diferenciadas em cada uma do setor. E a primeira pessoa que eu já abro aqui para se apresentar e contar um pouquinho das suas experiências para nós é a Josi Prado. Melhor do que eu apresentá-la, Josi, por favor, conta um pouquinho aí do teu histórico, de quem é você, para que todo mundo que esteja nos ouvindo hoje saiba do teu histórico. Por gentileza. Certo. Bom, muito boa tarde a todos. Aqui os meus companheiros de webinar, Gabriel, José, e para você que está assistindo aí também. Bom, para quem não me conhece, eu sou engenheira agrônoma, sou formada ali pela Unesp, né, de São Paulo, tenho especialização em manejo do solo pela Exalc e gestão do agronegócio pela FGV. Eu venho de uma experiência de trabalho de 5 anos numa grande fazenda aqui no oeste da Bahia, né, uma fazenda de 30 mil hectares, onde eu pude ter a experiência de sair desde monitora de pragas até a gerência da área de tecnologia, né? Pude aprender muito lá, né, e me apaixonei por essa área de solos e de tecnologia nessa experiência. Depois fui para uma multinacional, onde fui para a área de marketing, né, trabalhar como supervisora de marketing, uma multinacional de fertilizantes, permaneci na área de solos, né, e quando senti a necessidade, sempre quis ter um negócio, né, comecei a enxergar essa nova onda que estava vindo, essas oportunidades que estavam surgindo com o mundo digital, e resolvi lançar, então, a minha startup, né, que é uma startup de educação e curadoria digital, né, de educação digital para o agro, falando aí principalmente dessas questões, né, de solos, de sustentabilidade, de tecnologia, inovação, que foi muito pautado na minha experiência prática mesmo. Então, a gente procura entregar um conteúdo prático voltado para a necessidade do mercado atual. Brilhante, brilhante. Bom, você economizou palavras aqui, né? Está fazendo sucesso como startup de conteúdo. Tive o prazer de conhecer em Luiz Eduardo Magalhães, numa imersão super rápida entre Revela e o agronegócio. E espero que a gente se relacione muito mais ainda daqui para frente, né, Josi? Muito obrigado pelo teu briefing. Daqui a pouco a gente volta. Por outro lado, um amigo que a gente começou a se conectar ano passado, né, José Alberto? E que aceitou o desafio de vir aqui conversar conosco, trazer toda a sua bagagem, toda a sua experiência. Nada mais, nada menos, o José Alberto, que é secretário executivo da Absolo. Por gentileza, melhor do que eu é você falando de você mesmo, né? Nós não estamos te ouvindo. Eu estava dizendo
que os agrônomos parece que têm mais ou menos os mesmos currículos, né? Eu sou formado em Bandeirantes, no Paraná, sou a primeira turma de Bandeirantes. Isso faz pouco tempo, só 48 anos que eu estou na lida aí. Também iniciei minha carreira de agrônomo numa fazenda, naquela época, na década de 70, nós plantávamos 50 mil hectares de algodão em Goiás, era o maior agricultor de algodão no mundo até então. Tínhamos uma tecnologia muito avançada para a época, trabalhávamos com maquinário muito atrasado, mas trabalhávamos, mas já tínhamos 90 colheitadeiras de algodão em 1974. Então, isso, nos dias de hoje, faz muita diferença, né? A tecnologia, e nós vamos falar muito de tecnologia, tecnologia no agro foi um negócio, foi uma transformação muito grande. Após esse período de fazenda, eu fui para uma multinacional também, fui trabalhar com agroquímico, trabalhei também na região de Barreiras, quando lá nem existia Luiz Eduardo ainda, e também com herbicida, inseticida, fungicida e os outros cidas que tem aí dentro do mercado. Depois disso, eu fui ser gestor de um germoplasma de semente de soja, que hoje está com a Bayer, essa semente. Essa semente era da Bayer, foi vendida para a Nideira, voltou para a Bayer, está uma confusão desse mercado aí, mas eu fui gestor deles durante 5 anos, né, desse germoplasma, depois fui trabalhar com inoculante, e agora estou na Absolo há 10 anos, essa semana fiz 10 anos de Absolo, trabalhando aí com os fertilizantes especiais, do qual que a gente vai dar uma noção para vocês agora. Essa associação, ela é uma associação muito nova, ela tem 19 anos de vida, mas já está fazendo coisas que gente grande aí está fazendo também, né? Nós temos muitas ações em prol da defesa dos interesses da indústria, é lógico que é uma associação de indústria, de tecnologia em nutrição vegetal, que é um termo que está muito em moda, né? Todo mundo hoje está falando em nutrição vegetal. Antigamente não usava muito esses termos, e nós, então, adotamos e criamos o termo fertilizantes especiais, que nada mais são do que os fertilizantes minerais especiais, tanto líquido quanto sólido, muito mais na questão dos micronutrientes do que dos macronutrientes, né? Porque os macronutrientes todo mundo sabe que é para base, né, de plantio, mas os micronutrientes sempre usa muito, né, na parte aérea do solo, e agora com uma intensidade muito grande em sementes e sulcos, e vai aí adiante. É tecnologia que nós vamos falar. Certamente. Né? Certamente. Temos também os fertilizantes orgânicos, que os orgânicos sólidos nada mais é do que o resultado de uma compostagem, né? Uma compostagem que você faz, o resultado final dela é um fertilizante orgânico, tanto sólido quanto líquido, e esse fertilizante orgânico é a base do fertilizante organomineral, que é você adicionar minerais e ele se torna um organomineral, que é um excelente recuperador de solo. Não só os condicionadores de solo, que também nós fazemos o guarda-chuva, que são recuperadores de solo, porque atuam muito na questão físico-química do solo. Eu não vou entrar muito nesse campo, porque a Josi pode me dar uma aula aí, eu fico meio chateado aqui de não saber tanto quanto ela, mas tudo... Né? Mas é a questão da recuperação de solo hoje em terras degradadas. Você tem aí algumas coisas que podem ajudar muito, que são os fertilizantes organominerais, os fertilizantes orgânicos, os condicionadores de solo. Esse conjunto de fertilizantes pode sim ajudar, não a resolver o problema do fertilizante no Brasil, porque nós não temos nenhuma pretensão, mas pode ajudar a minimizar as quantidades exacerbadas de fertilizantes que se é importado. Pode ser um caminho, sim, e aí é tecnologia.
né? Brilhante. Nós vamos falar muito hoje. E também dos biofertilizantes. Desculpa, eu só precisava completar com o biofertilizante, pelo seguinte, esse é um produto que hoje as indústrias já podem registrar como biofertilizante, que são produtos de ácidos úmicos, resultado de ácido úmico, ácido fúlvico, e já tem uma norma, a normativa já está em vigor pelo MAPA, que é um trabalho que a associação fez. Podemos seguir. Com certeza, com certeza. Nesse contexto, né, José Alberto, cada vez fazer talvez até mais com menos, né? Então a tecnologia vem ao favor, certamente, de a gente conseguir trazer um pouquinho mais dessa autonomia para o nosso lado aqui no Brasil. Aliás, não é à toa que nós somos o celeiro do mundo, né? Sim. Então concordo plenamente aqui com as colocações, e é esse um dos grandes motivos de a gente até convidá-los, né? Para esse bate-papo de hoje. Eu vou ser bastante breve aqui, gente. Para quem não me conhece, eu sou Gabriel Nunes, eu sou engenheiro de materiais, eu sou um entusiasta que eu amo agro, estou cada dia aprendendo mais com, inclusive, o nosso time. A Revela é uma spin-off de uma outra empresa de nanotecnologia que já está exportando para todos os continentes do mundo, tecnologia desenvolvida aqui no Brasil para o mundo, né, como um todo. Nós temos um grande propósito aqui, que, de maneira geral, é trazer a tecnologia para o agronegócio, né, para hoje. Né? Então, semana que vem estaremos com o José Alberto na feira da Absolo, em Campinas, inclusive, né, levando boa parte do que nós estamos conversando aqui hoje para todos que têm interesse. Então, nosso papel, de fato, é contribuir com o agronegócio por meio da nano e biotecnologia. E, bom, passando essa primeira parte, né, vamos entrar um pouquinho nos desafios. Muito do que se fala, tem notícia em tudo quanto é lugar sobre como é que é o futuro do agro, ou qual que é o agro hoje, né? As incertezas de alta e baixa de preços e tudo mais. E, com certeza, a contribuição da Josi, do José Alberto, vem trazer uma outra, talvez, perspectiva do que a gente consegue de informações e spots, seja num site específico, ou numa televisão, ou até em reuniões de negócios. Então, um pouquinho do que nós fizemos aqui foi, bom, justamente consultar o próprio Agro Insight, né, como um todo, sobre qual que é o desafio que a gente está tendo hoje. Então, boa parte disso, vamos lá, aumento de matéria-prima. Não precisamos nem comentar sobre Rússia, sobre a própria pandemia, de muita indústria que até ficou parada como um todo, né? Então, nós tivemos um combo de desafios nos últimos 3 anos, né? Entretanto, nós tivemos muito mais gente em casa. Gente em casa está sempre comendo, né? Então, é quase como discrepante a quantidade produzida versus a demanda, e por isso que o agro e a tecnologia são tão importantes em um momento como esse. Obviamente, não só para o Brasil, mas como nós somos, novamente, o celeiro do mundo, né, exportando para todo mundo, para o mundo como um todo. Então, vamos lá. Já que a gente usou um pouquinho de informação dentro do portal de notícias, Josi, você consegue compartilhar um pouco dos seus insights, né, de quais são os nossos grandes desafios no agro nos dias de hoje, para que daí depois a gente consiga complementar os seus comentários? Claro, vamos lá. Vamos lá, Gabriel. Bom, falando um pouco, você já introduziu um pouco o assunto em relação ao celeiro do mundo, né? Fazendo um panorama geral aqui. Realmente o Brasil está cada vez mais se consolidando, né, como um grande fornecedor de alimentos aí do mundo. No último ano, em relação ao PIB de 2020, a gente teve um aumento de 8,36% de crescimento, né, em relação ao ano, e foi um aumento maior desde 2004, né, que a gente teve em relação a esse dado no Brasil. Equivalendo hoje a 27,4%. Então, o PIB do agro hoje, né, nesse ano, atingiu essa marca aí, sendo muito puxado por produtos agrícolas, né? Deu uma pequena queda aí nos produtos pecuários, mas sendo bastante puxado por esse setor. Então, a gente tem assim, esse cenário de otimismo para o setor do agro, mas, ao mesmo tempo, os desafios
mundiais que ele tem que enfrentar, né? A gente está sofrendo uma pressão muito grande, tanto dos países, outros países, quanto pressão interna do nosso próprio mercado, né? De uma nova geração que vem aí com uma outra consciência, com uma outra pegada, que tem influenciado bastante o mercado consumidor, né? Então, tem essa pressão, atrelado a isso, a gente tem o custo de produção aumentando cada vez mais, né? A escassez dos insumos, que depois o José pode comentar muito melhor do que eu os dados, mas hoje a gente ainda é o quarto país maior consumidor de fertilizantes no mundo, né? A gente teve um aumento aí de consumo de 4,3%, mais ou menos, ao ano, né? Sendo que de fósforo a gente é o terceiro e de nitrogênio a gente é o quarto. Então, tem essa questão de consumo de insumos que são baseados muitas vezes em fontes não renováveis, e a gente precisa também lidar com isso por conta da questão climática, né? Tem a concorrência com países temperados de alta tecnologia, então, se essa tendência climática ela se confirmar ao longo dos anos, esses países temperados eles vão cada vez mais ter espaço agricultável, né? Aumentar o seu espaço agricultável, sendo que eles também possuem a alta tecnologia. Então, a gente, como país agrícola, como celeiro do mundo, a gente tem que dar uma pernada muito grande em tecnologia para poder alcançar esses países aí, né, que já estão na nossa frente. Junto a isso, a gente tem a questão do desmatamento ainda, né, que é uma preocupação realmente, a gente não querendo assim colocar enfim, lados nisso, porque não há, né? É um fato que existe o desmatamento, principalmente da região do Cerrado, né? A gente tem um foco voltado muito para a Amazônia, porque lá tem um apelo, né, de ser uma floresta, apelo visual, digamos assim. Muitas vezes a gente esquece que o Cerrado hoje é a região mais desmatada, né? Mais de 50% a gente está chegando aí. Então, a gente tem esse desafio, produzir mais, melhor, né, com alta tecnologia, sem avançar nessas áreas, porque a gente sabe que hoje o que a gente tem aberto é suficiente para alimentar o mundo, desde que, né, esse conhecimento seja agregado, essa tecnologia venha para poder ajudar nesse gargalo aí de produtividade. E aí, pensando em desafios, a gente tem dois grandes polos que a gente pode separar, assim, né? Que é o ESG, né? Que está muito na moda, todo mundo falando ESG, que significa ambiente, né? Sustentabilidade, meio ambiente, social e governança, né? Então, e um outro polo é tecnologia, sendo que o ESG, a sustentabilidade, é o fim, né? Para o agro, e a tecnologia é o meio, né, que você vai utilizar para atingir esse objetivo de sustentabilidade. Então, quando a gente for falar aqui, depois a gente vai falar das oportunidades, todas as oportunidades elas estão interconectadas com esse tema do ESG. Né? Tudo vem dele, porque é a grande questão que a humanidade tem que lidar hoje em dia, né? Que é a questão de conseguir, né, sustentar todos, preservando os recursos aí, enfim. Dentro desse desafio, né, eu elenquei aqui também 3 pontos principais dentro do desafio do ESG, né, da sustentabilidade, que é gestão, né? Gestão, a gente precisa ter um forte investimento nessa parte no Brasil, que é um pouco deficitário, né? Solo e a biorrevolução. Né, dentro desse tema, eu diria que esses são os 3 pilares. Gestão, então, a gente vem aí, né, a gente precisa do desenvolvimento de softwares, hardwares, né, que se interconectam e conversem um com o outro, né? Com a chegada da internet aí no campo, isso vai ser muito possível, mas existe ainda muitos gaps nessa comunicação. E o solo, que puxando um pouco a sardinha também para o meu lado, mas não realmente o SESB, por exemplo, né, coloca o solo como segundo fator de relação da produtividade depois do clima. Né? O clima responde por 50% da produtividade e o solo 23%. Ou seja,
dentro do que a gente pode controlar, né? Porque o clima a gente não controla, o máximo a gente pode mexer com irrigação e tudo mais. Mas dentro do que a gente pode controlar, o solo é o principal. Ele é quase 50% do que a gente pode controlar. E o professor, até o professor da USP, né? Foi o Andreotti, que foi até o meu orientador, ele fala que o solo hoje é a última fronteira da produtividade. Porque, assim, em termos de cultivar, a gente já investiu em tecnologia, o máximo que a gente pôde, né? A gente já investiu em máquinas, a gente tem tudo no campo, mas ainda falta o principal, que é o solo. É como se a gente estivesse correndo uma maratona com o melhor tênis, o melhor equipamento, o melhor relógio, nutricionista, treinador a nosso dispor, mas o nosso corpo não está preparado para correr essa maratona. Então, o produtor que entender isso, enxergar que no solo está a chave dele para a rentabilidade de médio e longo prazo, é esse produtor que vai se manter no mercado, que vai se manter competitivo, né, e vai conseguir cada vez mais gerar recursos para investir em tecnologia, para cada vez mais conseguir superar esse desafio também da mão de obra, né, que a mão de obra especializada é um desafio também no campo. Então, tudo gira em torno do solo e gira em torno da gestão do negócio, eu diria, né? Aliado a isso com a biorrevolução, que vem trazer para a gente a alternativa em relação ao uso de químico, né? Em relação enfim, é uma nova fronteira também que está se abrindo aí, que vai trazer muitas oportunidades, né? Desafio e oportunidade é sempre um oposto do outro, então não tem como não falar. Brilhante. Eu adorei a analogia do maratonista, né? Porque o maratonista ele tem que jogar com estratégia, porque ele não está numa corrida de 50 metros livres, né? Então, uma vez que a gente foca única e exclusivamente no foliar, única e exclusivamente num equipamento, única e exclusivamente enfim, numa metodologia de gestão, né? A gente pode ganhar aquela cultura daquele ano. Mas no médio e longo prazo, a gente sabe que estaremos fardados ao fracasso. Eu gostei muito dessa analogia, porque eu concordo basicamente com a tríade, né? Revolução do 5G está vindo aí, mas hoje é um grande desafio. Existem inúmeras ferramentas que nem todas as fazendas conseguem ter acesso. Muita gente investindo muito em equipamento, mas utilizando químicos ou biodefensivos, que seja, de algumas décadas atrás. Eu gostei de ouvir sobre o solo, né, como um todo, e tem um complicador que aqui é até bacana, talvez ouvir vocês futuramente, que é o seguinte: nossa legislação, né? Fiquei contente de ouvir o José Alberto falando sobre a possibilidade já de alguns organofertilizantes. Entretanto, muito do que a gente ouve é da legislação da década de 70. Então, para quem busca uma novidade para o agro, às vezes não é factível tão facilmente entrar nessa biorrevolução no curto prazo, porque nós temos algumas legislações que ainda não acompanham a tecnologia, conforme você citou, que os outros países também de clima tropical podem competir conosco de uma maneira muito forte, né? José Alberto, vi você fazendo algumas anotações, tanto quanto eu aqui. Eu estou bem curioso para ouvir os desafios que você consegue trazer para a gente. Bem, pessoal, olha, os desafios do dia a dia são muitos. Nós não temos o desafio do agronegócio, nós temos um desafio de vida. Como vamos viver doravante? Porque existe uma pauta no mundo agora que é segurança alimentar. Há 6 meses, essa pauta era guerra. Há 1 ano, essa pauta era fome. Então, as pautas mundiais mudam frequentemente. E hoje a bola da vez é segurança alimentar. Aí a gente começa a ser puxado a orelha, e a Josi disse aí, por causa do desmatamento. Vocês sabem quanto que a Alemanha autorizou agora a desmatar áreas para tirar carvão? 12 milhões de hectares. Isso não é um desafio? É.
O que pode trazer esses 12 milhões de hectares num país do tamanho da Alemanha? Se nós desmatarmos 12 milhões aqui, não vai acontecer absolutamente nada. Mas lá, sim. Até porque nós não precisamos. Nós podemos fazer uma agricultura mundial, de alimento mundial, com segurança, sem derrubar uma árvore. É só você fazer controle das áreas degradadas. Ou seja, investe nisso, recupere áreas, aí entra a Josi falando do solo, e tem muita coisa para se recuperar. Então, são todos esses, sim, desafios. Como dinheiro. Como é que você vai fazer tudo isso? É um desafio. Internet, como é que você vai fazer chegar toda essa tecnologia? A gente tem notícia de que tem agricultores que compraram máquinas altamente tecnificadas, mas não tem a internet para conectar essas máquinas. Está lá, está no pátio lá, aguardando a internet chegar. Então, isso tudo são desafios, não é? O desafio é o dia a dia com um composto muito grande. Ele não está focado numa coisa só. E o desafio maior do agronegócio brasileiro, e nós precisamos aqui, eu acredito que tem uma quantidade enorme de gente que está muito novo e tem que trabalhar, e tem que produzir, e tem que fazer, mas nós somos responsáveis por 40% da alimentação no mundo em 2050. Como faremos isso? Então, eu acho que os desafios são macros. Existe uma crise mundial onde a inflação mundial aumentou absurdamente. Todo mundo fala, porque no Brasil, porque no Brasil... Não, gente, é tudo no mundo. Isso é mundo, é hoje está acontecendo no mundo. Essa semana saiu essa notícia da Alemanha, é guerra. Então, nós temos que fazer alimento, nós temos que atender às nossas necessidades internas e vender alimento para esse mundo. É isso que está escancarado aí para o jovem. É isso que nós temos que fazer, são esses desafios. Eu diria, eu estava anotando sim, mas os desafios são macros. Se eu for pontuar todos os desafios que eu entendo que vai ser necessário daqui até 2050, são inúmeros. O clima está mudando, mas é só a Amazônia que está mudando esse clima? Não, pessoal, não é isso. É todo um conjunto. A Amazônia é legal, não tem soja produzindo na Amazônia legal. Não está derrubando nada além do que é, vamos dizer assim, permitido por lei. É só entrar nos dados da Embrapa que vocês vão ver. A Embrapa aqui perto de Campinas, aqui tem tudo. O Evaristo Miranda dá um show de notícias, é só entrar no site do Evaristo Miranda, que vocês vão ver que o Brasil não é essa ovelha negra que o mundo coloca. Não é. O que nós temos que fazer é trabalhar, deixar eles questionarem, fazer... O Macri, lá da França, ele questiona que o Brasil vai procurar uma... Sabe quais são as florestas da França? Eucalipto. Aqui nós temos pau-terra, aroeira, tem de tudo aqui. E lá não. Né? Então, os desafios nossos são macros. Nós temos que levar esses alimentos para o mundo em 2050. Serão quase 11 bilhões de habitantes nesse mundo, gente. Então, nós temos, sim, muito desafio. E eu anotei, sim, e digo para vocês o seguinte, se não tiver tecnologia para produzir mais por menos área, nós não vamos conseguir fazer com que esse povo, lá em 2050, vai comer alguma coisa de qualidade alimentar. Certamente, certamente. Dois pontos de conexão muito bacana. Tecnologia e pessoas, né?
Ambos falamos, tecnologia e pessoas. É um desafio muito grande. Deixa eu só aproveitar esse toque seu aí. No fórum, nós vamos ter um debate onde tem duas pessoas da Exalc e acho que de outra universidade, junto com 2 diretores de empresas da nossa associação, para discutir currículo. Quem vai mediar é o William Vac. E nós estamos preocupados com os agrônomos que saem das universidades, com os técnicos agrícolas que saem dos colégios agrícolas. Eles têm que sair melhores preparados. A Absol está dando espaço. Excelente, José. Excelente. A gente acaba notando, né? Quando você quer buscar por tecnologia, ou propor tecnologia, né? Quem que cria isso somos nós. Né? O machine learning ainda não está trazendo isso, né? É a base. É a base. Com certeza. Eu fico contente, como eu comentei mais cedo, eu sou novo nesse agro, né? Eu sou novo nesse mercado, mas é muito bacana poder encontrar pessoas aqui no Brasil muito competentes que conseguem trazer esse background para a gente aqui no agro. Então, essas duas conexões são muito legais que acabam entrando também em boas perspectivas, né? Uma das informações que também está no próprio site da Absol e corrobora com algumas das informações que a gente já vem conversando, né? É o setor de fertilizantes especiais, aquele que cresce mais de 40%. E uma coisa muito bacana é que ambos citamos. O resultado não é desmatar mais ou menos, ou o que seja, mas é produzir mais com o que a gente já tem. Né? Seja com solo, seja com máquinas, com hardware, com drones, o que for necessário. Mas é uma tríade, onde essa tríade, o produto químico de tecnologia, tem espaço para crescer. A gente está vendo aqui a questão dos especiais e muito mais que a gente busca trazer agora através da Revela, que é a nanotecnologia, né? Além desse slide, José Roberto, Alberto, nós trouxemos algumas outras notícias de produção sustentável de soja, ou que seja até o Brasil continuando esse precursor no mercado, né? Com essas perspectivas, você trouxe alguns dados para a gente que eu gostaria que você comentasse, se possível. A exemplo desse slide que também é da Absol. Eu só quero chamar a atenção de todos que esse mercado que nós vamos apresentar para vocês é o mercado de 2020. 2021 nós ainda não temos, devemos ter agora até o final do mês, mas há uma expectativa de crescimento, sim, acima de 40%, né? Mas é um mercado onde a gente, cada ano, atinge um patamar maior. Hoje, esse mercado dos fertilizantes especiais, nós já estamos na casa dos 10 bilhões de reais, que há 20 anos atrás não se tinha condições nem de levantar mercado. Tá? Se vocês perceberem, a venda de 19 para 20, de 5,7 saiu para 7,5 bilhões só nos fertilizantes especiais, minerais. Certo? Aí está sólido e líquido, né? O sólido é muito pouco em relação ao líquido, porque é quase tudo fertilizante foliar, né? Nesse segmento dos minerais. Os organominerais saem de 1,1, por exemplo, de bilhões para 1,9. Esse ano já deve alcançar aí uma casa astronômica de valores, porque cresce muito esse mercado, porque é um mercado de recuperação de solo. Você não tem, não que não tenha nada melhor, mas você tem um segmento aqui de recuperação do solo fantástico. Você não precisa recuperar só área degradada, não. Você tem áreas aí que estão produzindo bem, mas que você, às vezes, tem que fazer uma análise. Aí entra a Josi fazendo a questão do solo. Você tem que fazer uma análise muito bem feita, né? Leva um técnico, chama esse técnico, faz exatamente o que é preciso fazer para poder saber quais as suas necessidades. Isso é tecnologia, você vai avançando, você vai usando menos por mais, né? Você está usando menos
vamos dizer, menos fertilizantes para produzir mais. Porque você tem, ela citou que fez um curso em Piracicaba, aí você vai ter a microbiologia de solo, que está fantástica. É um mundo novo surgindo dentro da agricultura brasileira, microbiologia de solo. Eu fiz o curso aí o ano passado, eu fiquei simplesmente, eu vou usar até um termo bestiado, vamos dizer, porque tem tanta coisa dentro desse mundo, um milímetro de solo, você encontra tanta coisa benéfica, né? Então tem que avançar, essas coisas têm que avançar. E vai avançar, porque a necessidade disso é alimento. E tudo que corrobora com o alimento é isso aí. Então, eu estou dizendo, em 2014, nós tínhamos um levantamento de 4 bilhões de reais. Esse ano, de 2020, foi para 10. Isso vai crescer aí uns 40%, 42% em 2021. Não estou afirmando, mas eu estou fazendo a expectativa. Isso vai para 14 bilhões, se crescer dessa forma. Esse ano, nós já recebemos o boletim trimestral aqui, a evolução está no mesmo, está a galope, está crescendo. A adoção para esse setor está crescendo muito. E isso é que é importante, tem que ter adoção de tecnologia. Exato. Aprender a usar. E nós estamos falando em tecnologia, que Exato. cabe tudo aí dentro, né? Então, é um mercado, sim, é um mercado promissor em termos de avanços, porque não é só o avanço de área tratada que é o importante, que faz parte também, mas é o avanço do uso da tecnologia. Nós já temos empresas que estão produzindo fertilizantes especiais com tecnologia de drone. Está saindo lá o produto para ser usado só com drone. E aí? Não é avanço de tecnologia? É. Com certeza. No meu tempo, que eu estava lá na roça, em 1974, se falasse em drone, eu não sabia nem o que era. E eu estava lá, dia a dia, levantando praga, arando terra, gradeando e tal. Hoje, tem gente desses que estão nos ouvindo, se a gente falar em arada, é capaz deles não saberem o que é. Tem regiões. Várias aplicações, né, José Alberto? Exatamente. Né? Então, é um desempenho muito bom, foi um desempenho muito bom, está sendo um desempenho muito bom, e será um desempenho muito bom, sim, do uso correto desses fertilizantes, porque é menos para mais. É usar menos para ter mais produtividade. Né? Então, esse é um panorama do crescimento, então, desses setores de fertilizantes. Quando que nós podíamos falar que nós temos um levantamento via folha, um tratamento de semente, uma fertirrigação, uma hidroponia? Tudo isso a gente hoje já tem, porque o mercado está acomodando, né? Ou seja, buscando aquilo que é de melhor para ele. Ele está se ajeitando na cadeira para poder participar. Então, hoje nós já temos números de hidroponia, nós já temos números de fertirrigação, tratamento de semente. Brilhante. Brilhante. Bom, corroborando com o desafio, a gente falou bastante do desafio, né? Essa questão de produtos especiais e aplicações especiais vem para resolver uma dor do agro, né? Bom, tem muita informação sobre essas perspectivas do agro junto à Agro Insight. Josi, o que você consegue nos acrescentar aqui? Desafio, né? Depois de tanto número, depois de tanto dado, mas em relação à perspectiva, lembrando que logo na sequência nós vamos falar das mega tendências, né? Então, ainda um pouquinho mais superficial sobre essas perspectivas. Otimista também?
Sim, otimista. Eu acho que, assim como o José comentou, a gente tem hoje tudo na mão, né, em termos de conhecimento, de tecnologia, de pessoas, né? Então a gente está realmente no momento de agregar tudo isso, pegar e colocar a mão na massa para realmente as coisas saírem do papel, né? E começarem a ser feitas mesmo. E a gente tem um grande aliado nisso, que é a questão do digital, né? Do mundo digital. Então, a mesma ferramenta que está permitindo a gente, nesse exato momento aqui, né? Cada um em um estado, conversar, né, e trocar essas ideias, é a ferramenta que vai permitir chegar à educação lá no campo, desde o pequeno produtor que está lá no Nordeste, até o grande produtor, né? Então, esse conhecimento todo que foi gerado durante anos aí pelos pesquisadores bravamente da Embrapa e a própria Absolo, as próprias associações como a Absolo, né? Um conhecimento que foi tá muito rico, tá na internet, e aí a gente precisa só desses agentes para entregar lá esse conteúdo. E aí, no momento que chegar lá na ponta, eu acredito que muita transformação vai acontecer de forma exponencial. E aí, vindo com isso ainda mais a tecnologia, né? A gente fala aí os termos, né? Internet das coisas, né? Big Data, tem a questão da inteligência artificial, né? A própria agricultura de precisão, tudo isso são ferramentas que vêm agregar muito, né? A gente enxerga muito também o crescimento, depois a gente vai falar das tendências, né? É difícil não citar uma ou outra. Normal, é normal. Mas vem muito forte, a tecnologia vem muito forte com essa questão de imagem, né, georreferenciada. Então, através da imagem georreferenciada do Big Data, a gente vai conseguir cada vez tirar mais conclusões locais, né? Então, com o próprio dado local, como você citou anteriormente, às vezes a gente tem informações muito antigas, né, de pesquisa feita em determinada região, mas agora elas vão servir muito como base para a gente conseguir extrair a informação local, né? Para a gente ir lá e, a partir da comparação com essa base de dados, poder ir montando as bases regionais e tirar muitas conclusões em relação à tomada de decisão, né? Para aumento de produtividade. E aí, tudo isso, a oportunidade toda do que a gente está falando aqui, vem muito através também dessa onda que está vindo de startups no agro, né? As agtechs é um movimento que aconteceu de startups, de tempos em tempos ele acontece, né? E em relação a... Bom, a gente pode filosofar aqui em relação à troca de economias e tudo mais, mas como a gente está muito nessa era digital, então a onda de novas empresas veio muito relacionado a isso, né? Nos Estados Unidos aconteceu há 15, 20 anos atrás, que trouxe para nós essas grandes que a gente convive hoje, que é Google, né? Que é Facebook e tudo mais, que hoje a gente praticamente não consegue viver sem. E essa onda depois veio vindo e chegou até o Brasil, né? E como o Brasil é um país agrícola, né? Muito forte agro, as agtechs, então, vão ser as responsáveis por fazer essa transformação de forma exponencial, né? Alinhando tudo isso que a gente colocou como desafios aí, né? Então, startups desde da parte de programação mesmo, né? De software e tudo mais, até startups como vocês aí, que é a parte de pesquisa mesmo, né? Do solo, dos micro-organismos, dos materiais, né? Oportunidades para materiais biodegradáveis, que a gente tem visto surgir muito startups em relação a esse tema, os próprios fertilizantes inteligentes, né, como o José citou, fertilizantes que demoram mais tempo para ser disponibilizado no solo, ou que tem uma interação mais favorável com a microbiota ali, né? Que mais? A gente pode falar de softwares, de máquinas, de aplicativos que vão ajudar a fazer aplicações pontuais de defensivos, né? Porque a gente sabe que a gente precisa disso, mas a gente pode fazer de forma mais otimizada. Então, Exato. é isso. Exato.
Eu me preocupo muito em relação a essas aplicações pontuais, né? E também a aplicação de drones e tudo mais, é a questão de quando a gente entra no cenário brasileiro. Que, querendo ou não, às vezes nós temos uma única propriedade com mais de 100 mil hectares, né? Então, quantos drones nós não precisaríamos para poder atender toda essa área, né? Então, óbvio, a realidade, por exemplo, do agronegócio em Israel, que é ultra high-tech, nem sempre consegue se encaixar numa dinâmica aqui do Brasil. Complementando exatamente o que vocês citaram, a exemplo do que nós fizemos aqui, que é uma quebra de paradigma, né? Nós aplicamos uma série de aditivos nanotecnológicos em soja, por exemplo, levamos para o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, lá no acelerador de partícula, que existem só 11 no mundo, né? E fizemos todo o mapeamento, toda uma caracterização. Então, essa base tecnológica, que até então talvez não era tão explorada no agro, né? É o que a gente busca hoje e, querendo ou não, acaba entrando numa mega tendência porque tem um grande potencial de crescimento, né? Nós estamos indo para o nosso último bloco aqui, falando de mega tendências, depois eu vou explicar nas entrelinhas o que de fato a gente entrega, né? Mas muito do que nós falamos aqui, intensificação tecnológica, né? Nós notamos essa parte de químicos mais específicos, a grande busca de empresas em fazer os seus super concentrados. O Brasil é muito grande, às vezes a gente está levando um produto aqui do Rio Grande do Sul lá para o Centro-Oeste, tem questão logística, tem uma série de grandes desafios que às vezes a gente quer revolucionar o mercado com algo ultra high-tech, mas na verdade a gente precisa só fazer o simples, né? Então, esse bom equilíbrio acaba sendo uma boa tendência para a gente fazer mais com menos. Vocês citaram anteriormente, né, a questão tanto solo, quanto internet das coisas, quanto bioprodutos, né, essa biorrevolução, integrar todas essas tecnologias em todos os locais que falam de mega tendências, né, é o que a gente vê. E a biorrevolução, não sendo repetitivo, obviamente, é o que a gente nota. Óbvio que existem inúmeros desafios, por exemplo, quando a gente lida com biológicos, né? Nossa primeira experiência na Revela com biológicos foi cerca de 3 anos atrás. Biológico que não pode ser aplicado com raios UVs, biológico que não pode ser homogeneizado com outros produtos químicos, ou biológicos que a pessoa compra 10/8 e entrega 10/4. E sem falar de uma cadeia de refrigeração necessária para entregar essa qualidade. Bom, nós nos reinventamos e hoje, que a Revela sendo uma spin-off da TNS, que atua no controle microbiológico, nós na Revela estamos encapsulando os micro-organismos dos nossos clientes, on-site, não on-farming, né? Para conferir essas propriedades. Então, ele tem uma resistência a raios UVA, UVB, ele tem uma resistência de long-lasting com células viáveis. Os nossos clientes produzem com 10/8, entregam para o fazendeiro com 10/10, ao invés de 10/4. Sem falar que a quebra da cadeia, que antes era refrigerada, hoje pode fazer sem refrigeração, né? Então, muito bacana. A gente falou de desafios e perspectivas. E tudo que a gente comentou acaba se encaixando em mega tendências, né? Uma delas, que a gente sabe e a gente vem citando, que não é de hoje, já fez parte, inclusive, do Global Agribusiness Forum, é a própria nanotecnologia. Eu estive na Agro Brasília semana passada, justamente falando desse tema com os nossos clientes, né? Eu estava lá. Poxa, perdemos a oportunidade, José Roberto. Perdemos a oportunidade. E nesse contexto, a curiosidade era gigantesca, mas a nanotecnologia, como é que você faz isso no agro, né? Então, primeiro, para entender, o nano é uma unidade de medida. Ele não é nada absurdo. É como a gente tem 1 metro, 1 centímetro, a gente tem um nano, né? E a melhor analogia para que nós todos possamos entender e disseminar cada vez mais isso, é essa imagem do café. Tomamos o nosso café todo dia, mas a gente moe esse grão para ter uma partícula muito pequena. E com isso a gente vai passar o café. O que a gente traz para o mercado dos agroinsumos nesse contexto? Hoje muito se utiliza de, por exemplo, sulfato de cobre, ou sulfatos em geral,
de micro e macronutrientes, que é o nosso grão de café. Nós estamos fazendo café no agro com o grão sem moer. A Revela vem para trazer um cobre nanoparticulado. Você vai usar muito menos por hectare, vai gastar muito menos e você vai ter um resultado espetacular. Os nossos aditivos, eles não são prontos para as fazendas, eles são aditivos direcionados para formuladores e produtores de foliares, de TSI, de todas as aplicações agroquímicas do solo. Neste contexto, os nossos clientes estão conseguindo resultados no agro de 2 dígitos. Dependendo da aplicação, se for milho, soja, que eu vou falar mais lá na frente, é acima de 10%, acima de 20%. Então, não tem nada de revolucionário em relação a uma química diferente. Nós unicamente estamos reduzindo o tamanho da partícula para fazer o que a gente mais falou aqui hoje. Fazer mais com menos. Produzir mais com menos, né? Então, esse é um dos grandes objetivos, né, do que a gente vem falando. Sobre mega tendências, né, José Alberto, você teve na Agro Brasília, né? O que você veria, além do que eu citei de mega tendência, por gentileza? O evento de Brasília, ele foi uma extensão da AgriShow aqui de Ribeirão Preto, né? É um mundo, não dá assim para explicar o que está acontecendo na agricultura brasileira, o tamanho que isso está ficando, né? As startups, como a própria Josi disse anteriormente, isso deu um impulso em tudo, né? Tem coisas que, às vezes, se a gente exemplificar, dá uma noção melhor. Eu vou tentar, em 1 minuto, dar uma exemplificação. Quando eu trabalhava com algodão, em 74, 75, a gente tinha que aprender quais eram as doenças do algodão, quais eram as doenças da raiz do algodão, quais eram as doenças da soja, que era muito pouco comentado, mas já havia. Nós tínhamos que saber as pragas, nós tínhamos que saber as ervas. Hoje, você vai lá na lavoura de algodão ou de soja, para você identificar, você pega o seu telefone, põe no Google e faz, identifica. Se eu não soubesse o que era uma falta de cálcio no algodão, eu poderia estar confundindo com uma queima de diuron que a gente aplicava no algodão, que os sintomas eram quase que os mesmos, mas eu tinha que saber isso, eu tinha que aprender na prática a fazer isso. Hoje você pega o telefone, abre o Google, mas é isso que a Josi está falando, esse avanço que as startups deram e facilitaram o trabalho de muita gente. A gente fala dos drones, gente, se tiver internet na fazenda, o cara faz mesmo e executa e minimiza os custos, né? Então, mas aí fica sempre aquele eixo que são dos desafios. Porque o desafio é a maneira como você, ser humano, entende aquilo que vem ou que você pode enfrentar. Eu acho que precisa de muita grana no agronegócio para poder realizar. Acho que precisa de internet, porque senão muita coisa vai ficar pelo meio do caminho, né? Então, esses avanços que houveram nesses últimos 40 anos, está tudo mostrado lá. Foi mostrado no AgriShow, foi mostrado... Vou dar mais um exemplo. Eu brinquei com o diretor da Jumil, que é uma empresa de maquinários aqui do estado de São Paulo, ela está sediada na cidade de Batatais, que eu plantava algodão com plantadeira de 4 linhas. Eu lá deparei com uma plantadeira de 64 linhas. Eu falei para ele, você está com gozação comigo, né? Lá atrás você me lascou e aqui você está, né? Mas é assim, gente, a coisa dobrou, mudou. Nós temos hoje situações muito além do que nós tínhamos, e com uma facilidade danada. Você tem o telefone, você pega no Dr. Google, ele te mostra tudo, porque está tudo aí.
Né? É isso Antigamente você corria na sede da fazenda, abria o livro de entomologia e procurava lá na área daquela praga para saber. Hoje você não tem nada disso. Qual foi a última edição do livro de entomologia? Você sabe? Nem ideia. Não. É evolução, gente. É isso mesmo. É isso mesmo. E, Josi, desculpa, a gente está indo para os últimos 10 minutos, gente. Está muito bacana a conversa aqui. Vamos trocar essas experiências cada vez mais, né? Óbvio, esse webinar vai ficar gravado e é o primeiro de muitos que a gente quer fazer. Bom, mundo de startups, mundo de oportunidades. Algumas 2 ou 3 colocações, Josi, para a gente seguir para o próximo tópico? Certo. Eu acredito que eu resumi bem nas oportunidades ali, né? Então, acho que a gente pode seguir, Gabriel. Que aí qualquer coisa depois eu coloco. Brilhante. Tá. Te agradeço. Eu falei, então, da Nano, né? Exemplifiquei aqui como que a gente materializa um produto no nosso dia a dia. Mas e no agro, né? Então, no agro, a gente consegue trazer um exemplo de um dos nossos produtos, que é o Argo. Ele promove o incremento e a performance dos produtos comuns que já existem para foliares, por exemplo. Então, imagens aqui de uma cultura de morango, com e sem o próprio Argo, né? O que a gente consegue ter de resultados visuais para ilustrar um pouco da nossa realidade e da realidade que a gente constrói junto com os nossos clientes. Além de imagens, a gente vai trazer um pouquinho de números aqui. Quando a gente consegue compatibilizar o Argo, que é uma nanopartícula, base água, sustentável, à base de poliflavonoides, extraído de plantas. Então, é planta alimentando planta em forma de nanopartícula, né? Nós incrementamos o vigor quando ele é incorporado junto a um fungicida. Nós incorporamos uma germinação desta mesma maneira quando ele é aplicado em TSI, por exemplo, né? Lá indo para a soja, em tratamentos aplicados em combinação com produtos conhecidos do mercado, nesse caso o Orquestra, e daí não necessariamente de uma marca específica, mas a composição química de um Orquestra associada a um nanoproduto, né, que o nanoproduto ele nunca vai sozinho no mercado, trouxe um incremento de 22,83% para o nosso cliente. Então, são resultados, como eu havia comentado, de 2 dígitos, né? De fato, onde a gente consegue produzir mais com menos. Este ano, nós estamos levando para a Absolo, como lançamento, a nossa tecnologia Folium, que ele deixa de ser um poliflavonoide, como o Argo. Aqui nós estamos com nanopartículas de cobre, onde a gente está melhorando a nutrição das plantas, induzindo resistência. E com isso, em testes realizados em parceria, por exemplo, com a Unesp, nós temos resultados de média de germinação, novamente, de 57% para 72%, 2 dígitos novamente, né? Plântulas normais, comprimento dessas plântulas, né? Então, uma série de resultados que a gente consegue trazer, sem falar de outros que nós não temos aqui, a exemplo de peso de 100 grãos e tudo mais, dentro da própria cultura de milho. Então, lembrando, todos os nossos testes são realizados por agentes externos, né? No caso aqui, a gente tem uma proximidade muito grande, gosta de trabalhar com a Unesp, onde a gente comparou com fertilizantes convencionais e teve ganho de produtividade no lado a lado de 30%, né? E indo adiante, como havia comentado, quando a gente compatibiliza junto com fertilizante, né? Nós trouxemos aqui resultados do peso de sementes, ao invés de 24 quilos, para quase 30 quilos de milho, pelas mesmas 100 sementes. Gente, tudo que a gente falou de desafio é para alimentar o mundo. De desafio é para produzir agroquímicos. O que nós estamos fazendo aqui? Usando menos para produzir mais, né? Mais. Essa é uma das grandes vantagens da nanotecnologia aplicada na indústria. Existem outros produtos no nosso portfólio, mas o objetivo aqui era só para exemplificar como que nós atuamos, né?
E existem inúmeras vantagens. A indústria que utiliza nano, ela agrega valor ao seu portfólio, ela se torna uma vanguardista de tecnologia. Ela reduz custos, porque você tem um processo de moagem, por exemplo, inexistente, porque a nanopartícula vai pronta para uso, né? Você tem a eficácia alinhada ao seu produto, sem falar que você utiliza produtos, como a Josi comentou mais cedo, biodegradável, de fonte renovável, de base aquosa, onde a gente está unindo, inclusive, a nossa demanda, né, por tecnologia cada vez mais sustentável. E é com essa palavra de sustentabilidade, né, no agro, que eu chego no nosso último slide aqui. E eu queria convidar vocês dois, inicialmente o José Alberto, depois a Josi, para trazer um pouquinho das considerações finais de vocês em relação à nossa conversa aqui, que, modéstia à parte, eu super adorei. José Alberto, por gentileza, suas considerações finais. Eu acho que eventos como esse traz bastante informação. Há uma gama muito grande de pessoas assistindo agora. Provavelmente não tinha tantas informações como tiveram agora. Evidentemente que aqui são muito superficiais. Quando a gente fala numa pauta mundial, em uma hora você não discute a pauta mundial. A Josi falou de solo. Em talvez 1 ano, 2, nós não vamos conseguir entender a microbiologia do solo. Então, faz parte, sim, essas iniciativas de trazer as informações, e não é só ficar aqui na telinha ouvindo, né? Tem que ir depois buscar, passa a mão no Google e vai atrás, né? Porque o mundo está mudando a cada segundo, o nível de informação hoje é muito grande, você não tem só a informação de uma biblioteca brasileira, você tem uma informação de uma bibliografia mundial na mão, né? Então, tudo isso faz parte de um mundo melhor, faz parte de um futuro melhor, e aí, essa questão de nós levarmos a tecnologia para o campo, é sustentabilidade, pessoal. Quanto mais tecnologia você usar, menos você vai agredir o meio ambiente. Menos. Então, e outra, não esquecer que nós temos um solo riquíssimo em microbiologia, e nós temos micro-organismos fantásticos para ajudar. Então, eu chamaria a atenção dos mais jovens para dar uma olhada nesse mundo da microbiologia do solo, porque isso é fantástico. Excelente. Josi, passo a voz para você. Tá joia. Também agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Passou muito rápido. Acho que vamos ter que marcar outras vezes, mesmo para conversar mais profundamente dos assuntos. Também pegando uma carona no que José falou, hoje em dia o profissional, o estudante tem que colocar na cabeça que o estudo é para sempre, né? Não existe mais se formar e acabou, né? Você ter aquele conhecimento para a vida toda, não existe mais, né? Essa barreira já foi quebrada. Então, é importante você elencar as pessoas que você tem confiança de que estão realmente fornecendo um conteúdo que é baseado em pesquisa, que é baseado, né, em fontes seguras, que está sempre atual. Então, eu convido todo mundo também a acompanhar o nosso conteúdo lá no nosso portal, agroinsight.com.br, se inscreve na nossa newsletter, que é gratuita. A gente está sempre compartilhando não só notícia, né? A gente tem a parte de notícia também, porque faz parte, mas o nosso foco mesmo é o conteúdo técnico, profissional, né? Então, eu convido o pessoal a se inscrever lá na newsletter, e daqui a uns dias também a gente vai ter um conteúdo voltado exclusivamente para tecnologia no agro, né? Então, a gente vai se aprofundar com muito mais tempo, né? Com outros especialistas junto também, para a gente esmiuçar assim, esses conceitos, o que é cada uma das coisas que a gente falou aqui, como que a gente pode direcionar a nossa carreira profissional para ter sucesso dentro dessa nova economia que está se desenhando aí também no agro, né?
Então, agradecer a oportunidade. Tem o nosso canal na AgroInsight também, o pessoal assistindo de lá. E é isso aí, até a próxima. Excepcional, excepcional. Poxa, que good vibration, gente. Bacana. Eu vou responder 2 perguntas que o pessoal fez aqui no chat, que é o seguinte. Primeira, as tecnologias e adaptações no agronegócio são capazes de mitigar os efeitos das mudanças climáticas na produção de alimentos ao ponto de garantir a demanda? Acabei de ver que aparece aqui. Então, Johanne, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Uma boa parte dos resultados que nós temos em TSI, por exemplo, nós oferecemos um considerável crescimento radicular, que, obviamente, frente a um estresse hídrico, você pode ter uma maneira de mitigar. Nunca resolver sozinho, né? Tem um pacote de soluções e, com certeza, a nanotecnologia pode ajudar a mitigar esse desafio de mudanças climáticas. Por outro lado, quando a gente lida com os biológicos, um outro case que eu comentei aqui, são a questão de raios UVA, UVB. Né? Boa parte dos biológicos tinham que ser aplicados, ou têm que ser aplicados, no crepúsculo, ou seja, no entardecer. E se choveu, perdeu. Né? Uma vez que você encapsula esse tipo de material biológico com uma cápsula correta, você consegue conferir uma aderência diferenciada ou uma proteção solar diferenciada. Então, eu concordo que a tecnologia tem como contribuir para isso. Né? Uma outra pergunta, em alguma situação a nanotecnologia deve ser desenvolvida a nível regional ou da fazenda, né? Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar com você a minha experiência. Uma nanotecnologia, para ser desenvolvida, ela tem N particularidades. Processo, controle, principalmente quando a gente lida com a questão do ESG e sustentabilidade, como uma top priority dentro da nossa empresa. Né? Nesse contexto, o risco de uma produção on-farming tem que ser muito bem calculado. Né? Para você ter uma noção, a nossa questão de microencapsulamento, daí não a nanotecnologia, mas a microtecnologia, para os biológicos, ela é on-site, no site dos nossos clientes. E toda a produção do Arbo e do Folium e outros produtos que nós temos no portfólio da Revela, ela acontece na nossa produção convencional. Então, assim, não vou dizer que ela não deva ser desenvolvida on-farm. Entretanto, ou regional, basicamente. Entretanto, o nosso foco é de uma estruturação de produção industrial e, obviamente, o protocolo desenvolvido no Rio Grande do Sul, nem sempre ele vai obter o mesmo resultado na região de Matopiba, né? Então, a nossa recomendação para todos os nossos clientes, de fato, é que esse tipo de tecnologia seja executada com protocolos na região que o cliente vai atuar. Então, gente, fechamos com 7 minutos a mais do que o previsto, mas em nome da Revela e de todo o nosso time de marketing, a Manu, a Vivian, a Isa, o pessoal todo que se dedicou aqui dentro, né, dentro do time da Revela, o Maurício, o Roberto, o Rodolfo, para construir esse material, e sem falar do convite da Josi, que aceitou estar aqui conosco, e o José Alberto, né, desde dezembro do ano passado a gente estava organizando esse evento. Vocês foram a estrela do nosso dia, gratidão imensa por doar o tempo de vocês e trazer esse conhecimento para quem nos segue aqui. Então, com essa mensagem de gratidão que eu encerro a conversa de hoje e deixo aí um abraço virtual para todos vocês. Até a próxima, gente. Até a próxima. Muito obrigado. Igualmente, abraço. Obrigado, abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom.